Abra sua Bíblia, querido, junto comigo, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 1 até o versículo 9. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Diz assim o texto: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois e seres lançado no inferno de fogo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, primeiramente te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da Tua igreja e diante também, ó Deus, da Tua palavra. Pedindo, ó Deus, que mais uma vez o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, para operar e para realizar todos, ó Deus, todos os sonhos, os projetos, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem preparado para essa tarde para a sua igreja. Reconhecemos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas, que nada foge ao controle de Suas mãos, que tudo que está acontecendo aqui nesse culto, Senhor, é mediante aquilo que o Senhor já tem projetado e planejado. Que assim seja, que o Teu Espírito Santo fale em cada coração e produza o efeito, ó Deus, da mensagem em cada vida. É o que eu te peço, desde já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, querido. Ao sentar, vira para essa pessoa bonita que está do seu lado e diz para ela assim, o tema da mensagem, que é ajustando as intenções. Há um ditado, querido, que diz que de boas intenções, completa para mim. Muitas vezes você já falou, muitas vezes você já ouviu esse ditado, né? De você ver alguma pessoa com algum comportamento, você olha para aquela pessoa, a pessoa ela está falando algo, mas você sabe que na verdade ela queria falar outra coisa para você, e você diz assim, de boa intenção, eu sei, meu querido, o inferno está cheio. Eu sei, na verdade, que você está falando isso para mim, mas não é realmente isso que está no seu coração, né? E, na verdade, isso não acontece somente lá no mundo. Isso não acontece somente com as pessoas que não têm Jesus, que nunca ouviram uma palavra, que nunca ouviram uma ministração. Acontece também conosco que estamos na igreja. Às vezes nós estamos na igreja, nós temos um grande compêndio de conhecimento da palavra de Deus, nós conhecemos e temos decorados mais de 30 versículos bíblicos, nós conhecemos e sabemos todas as respostas da Bíblia, nós podemos citar, enumerar, falar sobre teologia, dizer como vai ser a volta de Cristo, mas há alguns momentos que nós precisamos rever a intenção do nosso coração, que nós precisamos ver o nosso ato no dia a dia, e não somente na questão de teologizar, de falar bonito e de ter um vocabulário cristão, mas também ter uma atitude cristã. E por isso que em alguns momentos nós precisamos ajustar as nossas intenções. Primeiro, qual é a minha intenção em estar hoje aqui nessa igreja? Por que eu saí da minha casa? Por que eu deixei lá a minha poltrona, deixei o meu sofá, deixei a minha televisão, o meu Netflix, deixei ali a minha internet e estou aqui agora, ouvindo o pastor pregar, ouvindo o pastor falar. Que intenção, o que eu espero, o que eu aguardo? Eu quero já uma mensagem,
Eu já venho para a igreja esperando um tipo de mensagem. Hoje eu queria muito bem uma mensagem, pastor, de autoajuda, porque minha autoestima está lá embaixo, a minha autoestima está rasteira. O Senhor podia dar uma palavra de autoestima, jogar minha esperança lá em cima, falar que eu sou mais do que vencedor, falar que a minha semana vai ser só vitória, segunda-feira vai ser bom demais, terça-feira vai ser extraordinário, quinta-feira vai ser o diamante da semana, e vai ser tudo uma bênção, para eu sair daqui muito bem. E talvez a palavra que Deus tem para você nessa tarde, querido, não seja essa. Não seja a palavra que você já tinha encomendado para Deus. Você já tinha dito para Deus quando você estava se arrumando: Senhor, eu preciso de uma palavra desse tipo, dessa maneira, dessa forma. E na verdade, em alguns momentos, nós queremos moldar o culto para que o culto seja do nosso agrado. E não seja o culto que Deus, Ele quer nos dar e nos conceder. Até um momento onde nós conceituamos de forma errada o que é culto. Porque culto não é somente algo que eu digo, que eu falo ou que eu faço em comunidade. Mas culto é algo que eu entrego para Deus. Em cada culto há algo que eu entrego, há algo que eu dedico. Então culto em primazia não é o que eu recebo da parte de Deus, mas culto em primazia é o que eu entrego para Deus. Então nessa tarde o Senhor, quando Ele coloca uma palavra no coração do pregador, quando o Senhor coloca uma palavra na boca do profeta, Ele está dizendo: olha, querido, eu preciso também que ao final dessa pregação, que ao final dessa fala, você também responda a essa pregação. É necessário que você ajuste as suas intenções. É necessário que a sua intenção, quando você chegue, ela passe pelo filtro da palavra e ela saia de outra maneira. Por isso o tema dessa mensagem é ajustando as intenções. Porque se você olha logo aí o começo do texto, você vê os discípulos perguntando algo para Jesus. E quando nós estudamos os evangelhos, você vai ver Jesus, ele sempre respondendo uma pergunta a alguém. Jesus, ele está respondendo para os fariseus, Jesus está respondendo para os discípulos, sempre Jesus está em diálogo. Então isso propõe também para nós como que é a relação com Jesus. A relação com Jesus é uma relação de diálogo, onde eu converso, onde eu exponho, onde eu abro meu coração, onde eu coloco dúvidas para Jesus, onde eu digo: Senhor, eu quero me relacionar. Eu não tenho uma relação com o Senhor que é um Deus no altar e eu aqui embaixo somente numa posição de pedinte, mas eu me relaciono. E Jesus, ele responde. O que encanta no Evangelho é que Jesus, ele não é um ser grandioso que passeou em meio à humanidade, mas Jesus é um ser grandioso que compartilhou a humanidade com a humanidade. Ele caminhou, ele abraçou, ele curou, ele esclareceu dúvidas. E é isso que Jesus está fazendo aqui com esses discípulos. Mas há um contexto aqui, e eles dizem algo e param Jesus e perguntam a Jesus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Querido, e como é atual esse texto para a gente hoje? Eu não sei se em outra geração, em outro momento, o ser humano foi mais competitivo do que ele é hoje. Nós competimos a todo momento. A toda hora nós estamos competindo. Das situações mais sérias e críticas, as questões mais fáceis. Se duas pessoas vão lavar uma calçada, uma pega a borracha e começa a jogar água. Aí vai vir o outro que quer ser mais esperto que ele. Aí fala: querido, não é assim não, assim gasta muita água. Enche o balde e a gente vai jogando aqui devagarzinho e empurrando a vassoura. Ele não está falando aquilo para dizer que é a melhor forma de fazer, mas ao final ele quer se declarar o vencedor, o mais esperto e aquele que sabe fazer melhor. Nós vivemos em uma competição, nós vivemos em um estágio onde eu quero ser sempre melhor que o outro, ao ponto que isso se torna algo doentio, porque para eu ser melhor que o outro, eu preciso depreciar o meu próximo. Eu preciso mostrar a fraqueza, eu preciso expor a nudez, eu preciso mostrar que ele é fraco para que eu seja forte.
para que eu seja reconhecido, para que eu seja valorizado, o outro tem que ser menosprezado. Esse sentimento havia aqui no coração dos discípulos. Os discípulos estavam perguntando assim: aqui temos 12 discípulos, quem vai ser o maior lá no céu? Eles estavam vivendo aquele momento na terra, mas eles já estavam pensando no céu. E quando eles pensavam no céu, eles não pensavam somente em estar com Deus, estar com o Senhor, porque esse deve ser o nosso sentimento. Estar no céu é gozar do Senhor, estar com Ele na eternidade. Não há prerrogativa de quem é melhor, quem é maior e quem é o maioral, mas é ir para o céu para estar com o Senhor. Mas havia uma preocupação, eles estavam com a mente no céu, mas pensando ainda de forma terrena, achando que lá no céu haveria categorias, haveria aqueles que o Senhor amava mais, aquele que fez mais, aquele que era mais inteligente, aquele que conhecia mais a Bíblia, aquele que foi pastor, aquele que foi diácono, aquele que foi obreiro. Essa era a preocupação dos discípulos. Quem vai ser o maior? Quem vai se assentar ao lado de Jesus lá no céu? E Jesus olha para aquela situação e Jesus percebe, eles ainda não entenderam nada. O que eles estão fazendo aqui na terra não tem nada a ver com construir algo lá no céu. João capítulo 14, Jesus ele vai ensinar isso e dizer: olha, eu estou indo para o Pai construir algo para vocês, é Ele que faz. A missão que a igreja tem, querido, em primazia, não é uma missão da igreja. A missão que a igreja tem é uma comissão dada por Deus para a igreja. É Deus que tem uma missão de fazer o ser humano entender qual é o projeto dele para esse ser humano. E nós auxiliamos, nós somos cooperadores, nós somos aquele que dizemos: Senhor, nós entendemos qual é o seu projeto, o que o Senhor tem para a nossa vida, e nós queremos viver esse projeto. Nós queremos responder a este projeto. E é dessa forma que nós caminhamos fazendo a vontade de Deus. Então, quando os discípulos perguntam: Jesus, quem vai ser o maior quando entrar no céu? É como a gente caminha na nossa vida e alguém faz uma pergunta para a gente que está na cara a resposta. Quando alguém te pergunta algo óbvio, o que você faz? Você quase perde a paciência, né, querido? Você diz, mas a resposta é essa. Jesus, quando olha para eles, eles fazem aquela pergunta. Jesus faz um caminho inverso, uma pedagogia inversa. E Jesus ele começa a responder fazendo uma pergunta também para eles. E Jesus ele traz uma criança. Eles não entendem nada. Espera aí, Jesus, a gente fez uma pergunta e você está pedindo uma criança no seu colo? Sabe por que muitas pessoas não aprendem de Jesus? Porque não têm atenção e porque não têm paciência. Que é uma resposta prática para os conflitos, para as dificuldades da vida, para as lutas. Eles tinham uma dúvida: quem vai ser o maior? Queriam uma resposta de Jesus. Jesus não dá uma resposta pronta, de dizer: olha, lá no céu não vai ter maior, não vai ter menor, vai ser todo mundo igual. Jesus, ele chama uma criança. Quando Jesus chama uma criança, é necessário que eles tenham atenção para aprender, porque Jesus ensina em processos pedagógicos. Na sua vida, talvez você está passando por algum processo. Jesus, ele está te ensinando, só que está faltando atenção da sua parte. Jesus já chamou a criança, já está com a criança no colo, já está começando a te ensinar uma lição. E você está dizendo: o que Jesus está fazendo? Eu fiz uma pergunta para ele, por que ele não responde a pergunta? Por que ele não fala? Por que ele está pegando essa criança no colo? O que está acontecendo aqui? Na nossa caminhada com Jesus, querido, você precisa entender que o discípulo, ele não aprende somente quando caminha com o seu mestre, mas ele aprende também quando ele para e fica atento ao que o seu mestre está fazendo. Porque em todo momento Jesus ele está nos ensinando, mas é necessário estar a todo momento também na sala de aula do mestre dos mestres.
Há momento que nós saímos da sala e nem percebemos. Há momento que muitas coisas começam a tomar a nossa vida. Começa a tomar a nossa consciência, a nossa sensatez. E que nós precisamos retornar à sala do Mestre dos Mestres e estar atento ao que Jesus está fazendo. Eu preciso ter atenção no que Ele faz, no que Ele realiza e nos recursos que Ele está se utilizando para me ensinar. Porque em todo momento Ele me ensina. E eu não posso, em nenhum momento, dizer não a esse ensinamento de Jesus. Mas eu preciso, com paciência, entender o que está acontecendo. Versículo 3, ele diz assim: e disse, em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem quer receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Aqueles discípulos já tinham caminhado anos com Jesus. E Jesus volta numa tecla lá atrás. Jesus diz: quando os converteres. Conversão. Conversão é algo, e ontem lá no Congresso de Homens, o pastor falou algo muito interessante. Que conversão é você entrar debaixo do guarda-chuva. Entrar debaixo do guarda-chuva não tem preço. Todo mundo pode vir. E quando a chuva aperta, quando você vê alguém com guarda-chuva, o que você faz? Você vai desesperado para aquela pessoa, né? Você fica ali debaixo. Ainda mais as irmãs, se estiverem com chapinha na cabeça, é um desespero. Né? Para que, Jesus, chover hoje, logo hoje? Nessa crise que está, a chapinha cara. Então entrar debaixo, ele dizia, entrar debaixo do guarda-chuva não tem preço para salvação. Mas ficar tem um preço muito alto. Entrar não custa nada, permanecer custa muito. É preciso resistir, é preciso dizer não a muita coisa, é preciso ter convicção que é nesse lugar que Deus te plantou e é aqui que você vai ficar até o final da sua caminhada. Apocalipse diz que é até o final, é no final que nós iremos receber a nossa coroa. Não é no início, não é no meio, mas é no final da nossa trajetória e da nossa caminhada. Dentro dos milagres da salvação, há algo que se chama regeneração. A regeneração é um trabalho contínuo de Deus no nosso interior. É como se tivesse uma placa em nós escrito, Deus trabalhando. Isso é regeneração. Eu sou regenerado todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida acordam dois Renatos. O Renato que quer adorar, glorificar, exaltar o nome de Deus e ao final do dia ser um Renato melhor do que o que acordou. Mas acorda também um Renato que quer retroceder, que quer voltar e quer viver somente para os prazeres da carne. Regeneração é adormecer esse daqui que quer retroceder. Regeneração é fazer com que seja adormecida o meu desejo de valorizar o meu eu e desvalorizar o Deus que eu escolhi servir. Mas eu preciso dizer não, eu preciso escolher, eu preciso decidir, e eu preciso ter essa caminhada com Deus. Isso é conversão. E é isso que Jesus está falando para os discípulos. Jesus está falando para os discípulos, olha, conversão não é somente andar com o mestre, mas conversão é andar com o mestre e evidenciar regeneração de vida. Porque há pessoas que estão aqui do lado de Jesus. Porque do lado de Jesus, querido, haviam discípulos, haviam multidão, havia escribas, haviam credores, havia toda sorte de pessoas ao lado de Jesus. E não é diferente na igreja. Na igreja tem os discípulos que estão ouvindo a voz de Jesus. Na igreja tem a multidão que está esperando só a hora de Jesus falar assim, vai começar a cura, vai começar o milagre, para a multidão chegar para perto.
Há aqueles que estão ali somente porque são curiosos e querem fazer algumas perguntas para Jesus. E nós precisamos definir quem nós somos nesse grupo de pessoas. Nós temos que ser o discípulo que anda com Jesus, mas que anda com Jesus e que evidencia regeneração. Deus está trabalhando no meu interior. Deus trabalhar no seu interior, é necessário que haja uma evidência no exterior, nos seus relacionamentos, na sua forma de tratar, na sua forma de caminhar. Isso Jesus estava falando para os discípulos. Jesus estava dizendo, olha, está vendo essa criança? Vocês precisam se converter. Vocês precisam nascer de novo e se tornar como essa criança. Criança é símbolo de pureza. Criança é símbolo de uma humildade, querido. Eu tive uma prova disso agora à tarde. Eu fui levar o João Pedro para ver o jogo dos coleguinhas dele, que ele está doente, ele não pôde jogar hoje. Aí o time que ele joga foi jogar hoje contra o Flamengo. Aí ele estava lá na arquibancada. Aí quando todo mundo viu ele, os outros pais, começaram a gritar, é o João, é o... Querido, quando você está dentro de uma quadra, quase 50 pessoas gritando o teu nome, o que você faz? Sou eu. Você manda beijo, você... O João, ele foi encolhendo, e acabou chorando desesperado de vergonha. Humildade. Ele entende que ele não merece aquilo. Por que estão gritando o meu nome? Por que estão falando? Por que estão dizendo isso? A criança age dessa forma. O ser humano com anos de caminhada, o ser humano com a vaidade sendo cada dia mais alimentada, em vez dele não querer o aplauso, ele vai querendo cada vez mais o aplauso. A ponto que em algum momento o aplauso começa a satisfazer o ego. Jesus estava dizendo isso para os discípulos, olha, eu proponho um desafio para vocês. Vocês hoje são homens adultos, homens já com anos de caminhada, que conhecem a vida. Eu proponho a vocês terem uma mentalidade pura, como uma de criança. O desafio não era simples. O desafio não era de somente ter uma postura de humildade. O desafio era de ter uma mentalidade pura, mediante a tudo aquilo que eles já tinham na sua mente. Olha para tudo que você já viveu em sua vida, tudo que você já realizou em sua vida. Há momentos que você vive uma situação e que você, antes da pessoa falar alguma coisa, você já tem todo o estereótipo da pessoa pensado na sua cabeça. Quando a pessoa chega no ambiente, a pessoa fala, você lembra de alguém que você já se relacionou há 20 anos atrás, e você liga aquela pessoa e você diz, é igual a fulano. Eu não quero nem me relacionar, eu não quero nem ter amizade, eu não quero nem estar perto dessa pessoa, porque... E criança não é assim. Criança, a pessoa chega aqui, e a pessoa brinca, e a pessoa faz, e a pessoa dá um pirulito, é um perigo. Já vai levando, já vai embora. Mas é aberta a se relacionar. Porque é pura. E é sobre isso que Jesus está dizendo, é esse desafio que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo, olha, para que vocês entrem no reino dos céus, vocês precisam retornar à pureza. Vocês precisam ser aqueles que se relacionam de uma forma a entender que você precisa ser canal de bênção na vida dessa pessoa, independente do que ela fez, do que ela realizou e do que ela já fez por você. Mas Deus, Ele te chama para ser esse canal de bênção. É isso que Ele está falando para os seus discípulos. Ele está dizendo, é necessário ser como essa criança. É necessário assumir uma nova postura. Porque Jesus observa que aqueles homens, eles queriam pular uma fase. Eles já estavam se colocando no céu. E Jesus estava dizendo, vocês não passaram ainda nem nas provas aqui da terra.
Vocês ainda nem se converteram, já estão falando de céu. E assim somos nós também hoje. Nós pulamos algumas fases da nossa vida. Nós queremos já o céu, mas ainda a salvação ela nem foi consumada na nossa vida. Nós queremos falar de santidade, mas ainda é necessário haver algumas renúncias na nossa vida. E Jesus ele está tratando isso aqui com seus discípulos, ajustando as intenções, ajustando o que realmente eles desejam para o que Deus também deseja e espera de cada um deles. E quão difícil é isso? Quão difícil é ajustar as nossas intenções com as intenções de Deus. E se atenta à palavra que eu usei, que é difícil e não impossível. Porque a palavra de Deus, ela já nos orienta. A palavra de Deus já nos direciona. Ela diz como que tem que ser. Mas muitas das vezes nós dizemos não a essa palavra para andar com os nossos conceitos, com a nossa vontade, com o que nós queremos, com o que é mais confortável naquele momento. Versículo 6 diz assim: Jesus ele avança na explanação com os discípulos, dizendo: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creia em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Jesus ele está dizendo para aqueles discípulos: olha, queridos, vocês estão preocupados com o céu, mas eu estou aqui ainda trabalhando e agindo aqui na terra. Enquanto estamos aqui na terra, nós temos uma grande missão: anunciar, proclamar o reino de Deus e evitar também os escândalos. Jesus ele diz: haverão escândalos, e é até bom que haja escândalos, para que haja separação entre os que servem e os que não servem a Deus. Mas aqueles que querem fazer a vontade de Deus, aqueles que querem adorar a Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, eles anunciam o nome de Deus e evitam o escândalo. Ah, pastor, assim teremos uma igreja que ninguém poderá falar nada? Não. Sempre haverá algo a ser dito. Sempre haverá uma coisa ou outra. Mas nós precisamos saber que nós assumimos o compromisso. Eu vou ser aquele que vou anunciar a palavra de Cristo e que também evitarei os escândalos. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus amigos mais próximos, eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou ser cada vez mais da maneira que Deus quer e não do jeito que eu quero. Mas isso é todo dia, e eu não posso em momento algum ter um momento de desatenção, porque é no momento de desatenção que as coisas desandam. Por isso é necessário estar atento ao que o mestre está falando, ao que ele está dizendo, de que forma ele está conduzindo a nossa vida. Versículo 8, ele diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos seus olhos, do que tendo 2 e seres lançado no inferno de fogo. O texto começa falando sobre céu, termina falando sobre inferno. O texto começa falando sobre a pergunta dos discípulos e termina com a fala do mestre. São coisas que precisam não somente chamar a nossa atenção, mas que precisa trazer também luz ao nosso entendimento da palavra de Deus.
Eu preciso entender que a nossa vida, que a nossa existência se remete ao céu, que nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, a nossa origem, essa é a nossa origem, o nosso destino final, não tem outro caminho. Por isso Jesus ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, querido, vocês saíram de mim e voltarão para mim. Mas nesse caminho, nessa trajetória, é que muitas das vezes nós nos perdemos. É muitas das vezes nessa caminhada que nós fazemos uma escolha ou outra. Muitas das vezes nessa caminhada, alguns pensamentos errados tomam o nosso coração. Aqueles discípulos tiveram um pensamento. Em algum momento eles começaram a conversar. Em alguns momentos eles começaram a confabular e perguntando: e aí, Pedro, será que vai ser você o maior no reino dos céus? E João dizia: não, eu acho que vai ser Tiago, eu acho que vai ser Tomé, eu acho que vai ser Pedro. E sabe, querido, na hora que eles começam a conversar sobre isso, eles começam a perder tempo. Eles começam a falar de algo que não havia importância e relevância nenhuma para Deus. E quantas das vezes nós paramos na nossa vida para debater, para falar, para discutir, para pensar sobre coisas que não é da vontade de Deus. Perdemos tempo. Poderíamos estar avançando, poderíamos estar fazendo mais, poderíamos estar realizando mais. E paramos na caminhada. E Jesus chama eles e diz o que é importante. Primeiro, querido, o que é importante é que vocês entendam que vocês ainda nem são convertidos. É necessário que vocês entendam que vocês precisam ter os seus corações ainda transformados, que vocês precisam caminhar de acordo como Deus deseja e espera, para depois pensar em coisas maiores. Há momentos que nós pensamos em tantas coisas, mas não pensamos na nossa relação com Deus. Essa relação que faz diferença, essa relação que muda a minha vida, que muda o meu lar, que muda o meu ambiente de trabalho, que as pessoas começam a ver que realmente eu sou diferente. O Senhor convida os seus discípulos a ajustar as intenções. E nessa tarde, eu também te convido a essa reflexão. Qual é a sua intenção daqui para frente? Pastor, eu cheguei aqui hoje na igreja para ouvir uma mensagem e depois da mensagem direcionar a minha vida. Mas qual é a sua intenção? Hoje, o que você já faz nessa igreja? Em qual ministério você trabalha? O que você tem somado nesse ministério? Hoje, se tira o seu nome desse ministério, qual é a diferença que faz? Ah, pastor, não vai fazer muita não. Porque eu venho numa escala, eu falto 5. Porque eu vou numa reunião, falto mais 3. Porque, pastor, a última vez que o meu líder me viu tem muito tempo. E, na verdade, eu estou até um pouquinho triste porque ele não me ligou, porque ele não falou comigo. Regeneração é o começar a superar situações, é o começar a superar circunstâncias e permanecer no lugar que Deus me plantou. Regeneração é saber que Deus ele te plantou aqui nesse lugar e que daqui você não sai. Que você resiste às dificuldades, que você permanece, mas que você também frutifica aqui nesse lugar. Porque o Senhor te chama para isso. O Senhor te chama para dar fruto. Há pessoas morrendo do seu lado, porque você deixou de frutificar. Porque Deus quer usar a sua vida para fazer a diferença. Porque Deus quer te levar a lugares para que você seja a boca dele. Muito mais do que ouvir palavra no domingo. Muito mais do que ouvir uma palavra na quarta, na quinta-feira. Muito mais do que receber uma oração.
O Senhor, Ele quer te enviar todos os cultos quando você sai daqui dessa igreja. O Senhor, Ele não quer somente que você abra aquela porta ali ao final do amém, você vai embora e você diga, meu Deus, mais um culto abençoado, mais uma palavra, ouvi uma palavra da parte de Deus, recebi uma oração e estou indo embora para casa feliz. Mas Deus, Ele quer que quando você saia daqui dessa igreja, o diabo, ele fique com medo de você quando você saia por aquela porta. Quando você sai por aquela porta ali, o seu rosto, ele brilha tanto da unção de Deus, que o diabo, ele fica com medo, porque ele sabe que lá naquela sua rua, nunca mais será a mesma quando você chegar. A sua casa não será mais a mesma. Não vai voltar para casa aquela mulher que arruma confusão, que arruma problema, que não tem paciência, mas vai voltar para casa aquela mulher que entende que Deus, Ele reina e que Deus vai mudar a realidade daquele lar. Não vai voltar para o trabalho aquele trabalhador preguiçoso que só reclama, que só tem murmuração no seu coração e nos seus lábios, mas vai voltar segunda-feira para o trabalho aquele que crê na providência de Deus. Entenda que crer na providência de Deus, querido, é o milagre que acontece mediante o que eu semeio. Porque há muita gente esperando o milagre, mas semeia nada. Quem não semeia nada, não colhe nada. E há uma outra perspectiva, que você semeia, mas não é você que determina o tempo da colheita. É Deus que determina o tempo. Ah, pastor, então o que eu faço? Espera. Tem um salmo que você vai se agarrar nele, e você vai ficar agarradinho nele esperando. Que diz assim, esperei com paciência no Senhor. A palavra de Deus nos ensina a forma de orar. A palavra de Deus nos ensina a maneira de nos comportar. Mas sabe qual é o problema? É que muitas das vezes o cristão, ele quer se comportar como o mundo se comporta. O cristão, quando ele ora, quando ele clama, quando ele apresenta alguma dificuldade para Deus, a partir daquele momento ele espera. Porque a causa dele já está na mão do Todo-Poderoso, daquele que pode fazer, daquele que pode realizar. Então, a partir daquele momento, ele espera, aguarda, porque o Senhor está julgando a sua causa. Mas nós entramos em uma situação de como o mundo faz o jeitinho, o mundo faz do jeito deles, eles querem arrumar de alguma forma, de algum jeito. Nós precisamos voltar, querido, ao início da nossa caminhada e entender que Deus, Ele é todo poderoso e que no momento dEle, Ele vai fazer. A gente começou o ano e quando a gente começa o ano, a gente fala muito sobre a visão do ano da nossa igreja. E a gente falava sobre o mover de Deus. O mover de Deus não foi somente para janeiro, fevereiro e março na vida dessa igreja. O mover de Deus é para todo o ano da vida dessa igreja. O que precisa, o que necessita, o que você espera, Deus, Ele vai fazer, querido, mas vai fazer no momento e no tempo dEle. Enquanto Ele não faz, eu continuo adorando, glorificando e fazendo a obra de Deus. Ah, pastor, mas tem hora que está doendo, tem hora que está difícil. Querido, mas não é somente em condição favorável. Você me escuta falar muito isso no púlpito dessa igreja. Deus, Ele não nos chamou para servi-lo somente em condições favoráveis. Deus nos chamou também para servi-lo em condições desfavoráveis. A gente se alegra muito e fala, olha, na Bíblia que nós lemos, há uma passagem que diz que teve um homem que foi lançado na cova dos leões, mas ele saiu de lá vivo. A gente fala isso com uma alegria, não fala? A gente diz, ah, Daniel, que homem de Deus. Daniel entrou lá na cova dos leões. Mas sabe que às vezes a gente vai fazer uma visita. Se o pitbull late lá de dentro, a gente sai correndo. A gente fala, a irmã não está em casa não, vou embora. A gente não toma posse do que aconteceu. A gente relata. A gente tem um enunciado de que Deus faz. Mas a gente não vive o que Deus faz. A gente não toma posse daquilo que é também para os nossos dias hoje. Desse Deus Todo-Poderoso que vai à nossa frente e que conta também de algo da nossa vida. Nessa noite, quando eu digo ajustando as intenções,
é qual é a sua intenção, querido, em servir a Cristo. Porque nós somos chamados de servos. E na verdade isso daí é até algo atenuado no Novo Testamento, porque na verdade a tradução do Novo Testamento diz que nós somos escravos de Jesus. Aqueles que não têm mais escolha. E é isso que o apóstolo Paulo ele diz. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo de Deus o constrange a fazer a obra de Deus. Esse constrange que aparece em 1 Coríntios é um verbo no grego dito sunego, que diz, eu estou preso a Cristo. Eu não consigo me soltar. Ainda que eu queira, ainda que eu tente, ainda que eu lute com isso, eu não consigo me soltar de Cristo. Isso é regeneração, querido. Regeneração. Os meus pés, por mais que eles queiram se afastar desse lugar, os meus pés voltam para cá, porque aqui é o meu lugar. Porque Deus me plantou aqui. É isso que Jesus está falando para os discípulos. O Jesus está dizendo para eles, ei, vocês estão se preocupando com o céu, mas ainda não está completa a obra de regeneração na vida de vocês. Regeneração é quando acontece Gálatas 2:20. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é um enunciado. Não é uma palavra que sai da boca para fora. É vida. E sabe como que vida ela é comprovada? É no dia a dia. É no dia a dia. Eu falava esses dias no culto da juventude, que hoje eu tenho 36 anos de idade, e eu olho para alguns amigos que fizeram escolhas com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, um grupo escolheu estudar a Bíblia e dedicar a sua vida a Deus. Com 12 anos de idade, um grupo escolheu curtir a vida e ter uma vida dúbia na igreja. Se passaram os anos, chegamos em 2017. Aqui estão os que escolheram estudar a Bíblia, entregar a sua vida para Deus. Homens de bem, homens íntegros, homens com a sua família, homens que por onde passam estão com a sua cabeça de pé. E aqueles que não escolheram ouvir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, são homens que andam envergonhados. São homens que a misericórdia e a bondade de Deus estão sobre a vida deles. Mas se eles pudessem voltar lá atrás, eles teriam feito de forma diferente. Então esse é o porquê de ajustar as intenções da nossa vida. Talvez você já tenha algumas coisas para fazer depois desse culto, que você já precisa ver quais são as suas intenções. Tem coisas que depois desse culto você vai precisar cancelar, parar e dizer, eu não faço mais. Porque eu pensei que eu estava indo para o céu igual os discípulos. Mas Jesus me disse, ei, vocês ainda não são nem regenerados. Como que vocês estão pensando no céu? Vocês estão pensando já quem é o maior, quem é o melhor. Mas na verdade vocês não têm nem vaga ainda lá. É como se você chegasse para embarcar no ônibus e falasse, olha, eu quero sentar na janela. E o rapaz falasse para você, você nem comprou sua passagem, querido. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Você quer sentar na janela, mas você não tem nem passagem. E esse é o caso do cristão que permanece na igreja, que está na igreja, mas que ainda não começou um processo de regeneração. Regeneração é um botão que eu aperto e eu digo, Senhor, eu quero ser diferente. Apresento a minha vida, apresento as minhas dificuldades, apresento as minhas mazelas, apresento as minhas lutas e digo, eu quero ser diferente. Não é fácil, querido. E quando eu apresento e quando eu digo isso, eu sou o primeiro da fila.
porque eu preciso também disso todos os dias. Eu preciso da misericórdia de Deus que se renova todos os dias para permanecer de pé. E assim é a igreja do Senhor. Uma igreja que no tempo de crise que o Brasil passa, precisa estar cada vez mais de forma íntegra e buscando ao Senhor. Uma igreja que não pode estar desatenta, uma igreja que não pode estar diligente, uma igreja que precisa estar do jeito que Deus quer para causar uma intervenção no caos que está o nosso país. Quanto tem sido o seu tempo de oração por dia? Nenhum, pastor. E na verdade, quando eu oro para que o Senhor abençoe meu trabalho e que eu tenha dinheiro para pagar a prestação no final do mês. A gente precisa ampliar o nosso olhar. Precisamos orar pelo Brasil. Precisamos orar pelo Rio de Janeiro. Se o Brasil está falido, o Rio de Janeiro é o estado mais falido da federação. Se está ruim para o Brasil, o Rio de Janeiro é o pior do Brasil. E nós estamos aqui. E se a gente diminuir ainda, a gente chega em São Gonçalo. São Gonçalo, que, se você não sabe, é o lugar no planeta que tem a maior concentração de crente por metro quadrado. No planeta. Mas que precisa ser diferente. E é diferente quando eu começo a evidenciar regeneração. Quando eu começo a viver de forma diferente. Jesus, ele fala isso aqui em Mateus 18. Jesus vai falar isso de novo lá em João 3 para Nicodemos. Nos seus encontros, Jesus ele vai dizendo para o homem: ei, vocês querem um monte de respostas, mas a única resposta que eu vou dar para vocês é: vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam entender o que é a vida a partir da Bíblia. E não entender a Bíblia a partir da vida. Há muitas pessoas que erram por conta disso. Eu não conheço a Bíblia. E tem muitas pessoas que aceitam a Jesus depois de muito tempo de caminhada no mundo. E aí falar: pastor, eu não preciso saber a Bíblia não, porque a vida já me ensinou muita coisa. E aí a gente senta para conversar 5 minutos. É uma choradeira. A vida ensinou ele a errar. A vida ensinou ele a destruir a vida de pessoas. A vida ensinou ele a dar golpes. A vida ensinou ele a ser uma pessoa que ele tenta mostrar para os outros que ele não é. Precisamos ser do jeito que a palavra de Deus diz, querido. Do jeito que a palavra de Deus deseja e espera. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Ei, queridos, se for necessário cortar a mão, cortar o pé, arrancar os olhos, faça, mas entra no céu. Mas viva do jeito que Deus quer. Jesus ele não está dizendo para você fazer isso literalmente, mas ele está dizendo que há coisas que você precisa renunciar, há coisas que você precisa dizer não, e que você precisa ser drástico com isso. Quero te convidar a estar de pé nessa tarde.